Olá, seja bem-vindo à nossa aula. E hoje a gente vai discutir então um pouco das diferenças. A gente vai tentar traçar aqui 3 perfis para que você consiga diferenciar o transtorno de espectro autista, um deles. O segundo vai ser a superdotação em si, que você já está mais familiarizado com, né? Já sabe as características, né? Como que funciona o cérebro, como que essa pessoa é e como que ela funciona. E um outro perfil que seria então a junção dessas duas características, que seria na verdade a junção de uma característica que é a superdotação e as altas habilidades e um transtorno do neurodesenvolvimento que é o transtorno do espectro autista. Antigamente se dividia de outra forma, por exemplo, tinha o Asperger. O Asperger hoje ele é considerado um autismo leve, né? Dentro do espectro autista, ele é considerado o nível 1. E cada nível exige um cuidado diferente e um tratamento diferente. Então vai ter o nível 1, nível 2 e o nível 3. E o comprometimento de algumas funções, principalmente de funções de linguagem e funções de relacionamentos, vai aumentando entre esses níveis do espectro autista. Então, como você já é aluno do curso, você já está mais familiarizado com a superdotação em si e com as altas habilidades, eu vou começar a definir um pouco esse espectro autista puro e depois a gente introduz a interação disso com as altas habilidades e superdotação. E acho que primeiro, antes disso, seria bacana até tomar um tempinho para retomar aspectos importantes da superdotação que vão ser importantes para essa aula, principalmente com relação à leitura social, né, a capacidade do indivíduo superdotado de fazer uma leitura rápida daquilo que está acontecendo socialmente, né, naquele momento, e aquela facilidade do indivíduo com altas habilidades de superdotação da abstração ou do pensamento abstrato ou de fazer associações muito abstratas ou de andar muito na nuvem, digamos assim, né? Pensa que o corpo ele faz com que pensa nessa metáfora do corpo e da alma, né, que a gente vê por aí, e imagina o seguinte: o indivíduo superdotado ele tem o corpo e tem a mente dele, e a mente dele é a abstração, né? A abstração vai subindo, digamos assim, como se fosse quase que saindo do corpo. Ele tem essa facilidade abstrativa. É uma coisa que você não vai ver tanto nas pessoas que têm o TEA mais o AHSD, né? Você vai ver uma pessoa com dupla excepcionalidade, né, do espectro autista com superdotação, com mais concretude de pensamento. Vai ser um pensamento mais concreto, mais literal. Então vai ser uma pessoa muito mais necessitada de literalidade e concretude nas suas relações. Aí você entende, né, toda aquela coisa das piadas sarcásticas, né, dos indivíduos super inteligentes lá, que é o Sheldon do Big Bang Theory, que era super inteligente, mas não entendia o sarcasmo. Né? Por quê? Porque o sarcasmo está na entrelinha, o sarcasmo não está concreto. Então, esse perfil, né, do físico, do matemático, né, do lógico, da programação, atrai, né, muito essas pessoas. E na clínica eu vi isso, assim. Eu atendi pouquíssimos superdotados ou indivíduos com alta criatividade ou com alta habilidade intelectual que tinham traços de autismo. Eu atendi poucos deles, imagino, porque a minha fala, quando eu vou nos podcasts ou quando eu faço vídeos, ela é uma fala muito mais voltada para a experiência das altas habilidades da superdotação ou das altas habilidades de superdotação com a dupla excepcionalidade, que é uma fala que traz muito mais a questão das dificuldades de foco, organização e atenção, né, procrastinação, do que as dificuldades de leitura e entendimento social. Né? A dificuldade do superdotado de entender as pessoas é mais no sentido de eu não entendo por que as pessoas fazem essas coisas sem sentido, eu não entendo por que essas pessoas ficam nesses trabalhos horríveis, e eu não entendo por que as pessoas gostam de estudar coisas que elas
conseguem estudar, na verdade, coisas que elas consideram extremamente chatas, né? Então, a dificuldade de entendimento do superdotado da situação neurotípica é uma dificuldade de entendimento de assim, eu não sei como é que vocês conseguem fazer essas coisas que vocês conseguem, mas eu sei o que vocês estão fazendo e eu enxergo o que vocês estão fazendo. Por outro lado, a dupla excepcionalidade com o autismo traz muito mais esse caráter de eu não entendo o que você está fazendo e não consigo me conectar com o que você está fazendo, assim como o superdotado, mas acima de tudo eu também nem entendo o que você está querendo dizer. Então é uma dificuldade por isso que é um transtorno de neurodesenvolvimento que muitas vezes você vai ver os pesquisadores apontando que as principais pontos ali são a reciprocidade, né, que é o entendimento, que tem a ver com a teoria da mente, e a comunicação, né, e por isso que muitos deles vão ter problemas de linguagem, por exemplo, né. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de espectro autista puro, assim. Por volta de 1 a 2 anos, você começa a ver alterações no desenvolvimento de um bebê. Pode ser um bebê normal, que tem contato visual com a mãe, por exemplo, né, que faz contato visual com a mãe quando está se amamentando ali, que faz contato com o pai, que introduz esse jogo, né, social, mas que daqui a pouco começa a regredir. Então isso é extremamente comum e esse é um ponto crítico para você diagnosticar o autismo, né? Esse ponto de regressão, esse estado de platô no desenvolvimento da sociabilidade e da sociabilidade, sobretudo verbal e linguística. Então são indivíduos que por volta de 1 ano e meio a 2 anos começa a ser percebido. Então esse diagnóstico geralmente ele é feito nessa idade, assim, quando ele é feito precocemente e quando ele é feito de uma forma, né, certeira, eficaz. Os pais, quando eles sabem, quando eles estão antenados, né, do diagnóstico de autismo, eles conseguem solicitar consultas ou, né, levar para um profissional e o profissional provavelmente vai conseguir identificar mais ou menos nessa idade, entre 1 ano e 2 anos, porque é justamente a idade mais crítica onde esse atraso começa a aparecer. Então, a criança pode estar vindo num desenvolvimento normal até essa idade, travar, ou ela pode regredir. Eu tenho um caso de um amigo meu que o filho dele tem um autismo leve, em que os vídeos que ele me mostrou do filho dele com 1 ano e 3 meses, eram muito semelhantes ao comportamento do Miguel, que tem agora 1 ano e 4 meses. Olhava, né, apontava, então aquele gesto de apontar, de chamar a atenção do adulto para alguma coisa que estou olhando, né, aparecia ali. E depois começou a sumir, isso começou a desaparecer. E ele começou a ficar cada vez mais interno, cada vez mais dentro do mundo dele, que é uma coisa que também acontece com o superdotado, só que mais tarde, quando ele começa a se isolar, se ostracizar, mas é muito mais por uma falta de conexão. Você vê que a fala do superdotado é muito mais assim, ó. Eu sou extremamente tímido, extremamente fechado, mas quando alguém entra e quando eu confio, aí eu me abro, aí eu falo, aí eu gosto de me relacionar. Mesmo pessoas tímidas, mesmo superdotado, aquele mesmo padrão daquela pessoa tímida, daquela pessoa introspectiva, mesmo essa vai ter uma vontade muito grande de compartilhar conhecimento, vai ter aquela vontade de fazer aquela troca, né? Que é uma coisa que você ouve muito do superdotado, é justamente isso, assim, ele se ostraciza não porque ele não entende as intenções ou as emoções ou a comunicação, ou consegue habitar aquele mundo ali. É porque ele não se conecta, aquilo não faz sentido para ele. Ele não quer viver ali. Ele entende o que está acontecendo ali, ou muitas vezes ele não entende, mas é no sentido de não entendo a lógica disso, né? E não sei o que é. Então o espectro autista vai começar a aparecer ali nessa idade, né? Atrasos de linguagem, aí vai começar a criança a exibir um padrão de, muitas vezes, de repetições, né? Então, ela vai repetir comportamentos, a estereotipia que a gente chama, né? Vai repetir comportamentos, né? Balançar muito as mãos, ela vai fazer coisas repetitivas.
né? E ela vai ter problemas justamente no desenvolvimento da linguagem. E pode ser um desenvolvimento de linguagem atrasado, por exemplo, até os 4 anos, pode ser um desenvolvimento atrasado até os 8 anos. Por isso que você diagnosticar cedo é super importante, porque você daí consegue mitigar um pouco essa falta de desenvolvimento com profissionais que vão fazer intervenções justamente nessa fase, onde tem uma janela neural, né, de oportunidade, né, de muitas sinapses ocorrendo. Então você tem uma neuroplasticidade muito grande e uma oportunidade de tratamento muito boa nesse momento. Bom, então são indivíduos que começam a apresentar uma certa rigidez, começam a apresentar uma certa dificuldade de lidar com coisas diferentes. Então, uma criança com um transtorno autista, ela vai ser uma criança que você, por exemplo, vai precisar colocar um quadro e vai precisar desenhar no quadro as coisas que ela vai fazer na semana. Ela vai ficar muito calma se ela perceber isso, né? Só que, por exemplo, se ela chega na escola e o porteiro não está, ela pode ficar extremamente irritada. Ou se alguma embalagem de uma bolachinha que ela gosta mudou de cor, ela pode ficar extremamente irritada. Então, assim, o superdotado, criança, também pode ficar extremamente irritado, porque ele acha que os adultos fazem alguma coisa sem sentido. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu não entendia por que a gente precisava comprar um carro e depois ficar pagando gasolina toda vez que quisesse andar com o carro. E eu lembro de uma vez perguntar para o meu pai, assim, por que não inventa um carro que a gente precisa comprar só uma vez e depois esse carro anda com algum outro tipo de energia, de alguma outra forma, que não tenha que ficar gastando dinheiro toda vez que você quer fazer o carro se mover. Então, é um questionamento, é uma revolta, mas é uma revolta muito mais de questionar o sentido da coisa. E a questão do autismo pode ter uma desregulação emocional justamente quando o indivíduo se depara com alguma coisa que não estava prevista. Então, as mães dos autistas, elas fazem muito isso. Elas colam na parede do quarto do filho o que ele tem que fazer todo dia. Elas colam no corredor da casa as coisas que acontecem durante a semana, por exemplo. Trabalha-se com essa previsibilidade essa previsibilidade diminui muito o estresse e a ansiedade desses indivíduos. E os comportamentos repetitivos que eles têm também são comportamentos que fazem com que essa ansiedade e esse estresse seja diminuído. Então, você parece que você está olhando para uma criança, às vezes, superdotada com o transtorno autista leve ou moderado. Você parece que você está olhando para uma criança com toque. Uma criança muito inteligente com toque. Uma criança muito preocupada com ordenar tudo, né? Com ordenar todas as coisas e com sequenciar, né? E são interesses dessas crianças que são muito profundos, né? Então, ela pode ter um ou dois interesses, mas ela sabe tudo sobre aquilo. Ela sabe tudo sobre história mundial, por exemplo, mas ela se interessa demais por isso. No superdotado, sem o TEA, ele se interessa por tudo. Então, todo assunto é interessante. O conhecimento em si é uma coisa saborosa para ele e ele quer saber tudo. Então, a dificuldade do superdotado é saber o que quer trabalhar, o que quer estudar, onde ele vai atuar, porque tudo é interessante. O poder abstrativo da mente dele faz com que tudo possa ser passível de ser abstraído. E se tudo é passível de ser abstraído, tudo pode ser aprimorado. Se tudo pode ser aprimorado, tudo pode ser interessante. Eu posso ficar bom em tudo, eu posso aprender qualquer coisa, eu posso ficar bom em qualquer coisa. Então tudo é interessante, tudo é magnífico. Então é um indivíduo que vai ficar fascinado com qualquer coisa, quando ele entende a lógica das coisas, né? Já no espectro autista, com muita inteligência, né, autismo de alto funcionamento ou um indivíduo com altas habilidades e transtorno autista, você vai ver que ele vai ter uma coleção de passarinhos de brinquedo quando ele é criança e ele sabe tudo sobre aquele assunto, né? Tem, por exemplo, 2 irmãos que têm uma conta no Instagram, eu não vou saber dizer o nome. A mãe deles é uma senhora e ela faz vídeos e eles são fascinados por avião, sabem tudo sobre os modelos, o nome, quando que foi lançado.
Então é bem diferente do modo como se apresenta essa sede de conhecimento das altas habilidades de superdotação isolada, né? Então são indivíduos, o espectro autista puro, né? São indivíduos que manifestam essa dificuldade no começo da vida, tem esse atraso de linguagem, né? Tem fortes componentes genéticos ali, tem essa dificuldade de verbalizar, de entrar no mundo verbal, tem essa necessidade de repetições, tem essa necessidade de rotinas, tem essa necessidade de repetições até motoras às vezes, tem uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade sensorial. Então às vezes são indivíduos que, por exemplo, no barulho eles ficam extremamente irritados ou vão começar a gritar, literalmente, surtar no meio do barulho porque tem muito barulho e ele começa a gritar, ou ele fica muito estressado, o adulto, por exemplo, né? Então o adulto superdotado com o TEA, ele vai, por exemplo, querer explodir a cabeça dele quando ele está numa multidão, porque aquela coisa parece que vai explodir a mente dele, de fato. Ou o fotossensível, né? A luz, muito, muito sensível à luz, e vai ter que sempre andar de óculos escuros, por exemplo. A Dani tem alguns traços de autismo leve e ela está sempre com óculos escuros. Ela nunca sai sem o óculos escuro. E quando tem duas pessoas conversando, ela fica extremamente mal, chega a dar uma enxaqueca, né? Então, é mais ou menos nesse nível. Eu também tenho esse incômodo quando eu estou, por exemplo, gravando aqui, eu estou com um tampãozinho de ouvido. Mas não é porque vai me dar uma sobrecarga no sentido de eu ficar, sei lá, é muito mais porque foge meu pensamento e me estressa isso, né? Porque se o cachorro tá latindo, eu começo a pensar, eu vou ter que descer lá e mandar o cachorro parar de latir, porque senão eu vou ter que ficar pensando nesse cachorro enquanto eu penso no que eu tô falando na aula. Então eu descobri essa estratégia de quando eu for dar aulas, quando eu for gravar, já é um pouco difícil e estressante você ter que imaginar que está falando com uma pessoa, porque agora nesse momento eu estou simulando que eu estou falando com você e eu estou falando sozinho para uma câmera. Então isso já é uma coisa que exige um certo poder abstrativo. Então eu já gasto um pouco do meu cérebro aqui. E aí se eu tiver barulhos, eu vou ter que gastar uma outra parte do meu cérebro, do meu processamento cerebral nesses barulhos, em perceber esses barulhos. Então, o meu tálamo vai ter que ficar redirecionando a minha atenção. E como eu sou muito criativo, a baixa inibição latente vai fazer com que os estímulos passem. Então, tudo que é estímulo irrelevante vai passar. Então, se eu pudesse falar para você de olho fechado, seria o ideal. Porque aí sim o meu raciocínio ia ser extremamente fluido e focado naquilo. Mas fica estranho, você provavelmente ia achar a aula estranha se eu não olhasse para a câmera, né? Mas assim, se eu conseguisse desligar as sensações enquanto eu estou falando, eu provavelmente funcionaria de uma forma mais tranquila, mas é por causa do desvio de pensamento, né? Por causa da arborização do pensamento. Então, na superdotação, nas altas habilidades, você vai ver que o indivíduo prefere fazer as coisas sozinho, prefere fazer as coisas isolado, prefere às vezes trabalhar com um ambiente mais clean, porque justamente vai ajudar a não criar tantas arborizações. Eu falo, por exemplo, para você trabalhar num ambiente dentro do teu computador, por exemplo, ou em sistemas de gestão de agenda ou coisas assim, o mais clean possível, né? Então, por isso que eu gostei tanto do ChatGPT, porque o ChatGPT tem ali uma entrada e uma saída, né? E até eu não gosto daquelas coisas do lado, que aquilo ali já me tira a atenção. Eu gosto de uma coisa só, né? Por isso que o livro me atrai tanto, porque eu só fico lendo aquela coisa e é só uma coisa por vez e eu vou lendo. Então é uma coisa bem, bem linear, bem focada. Então, você tem essa questão de sensibilidade sensorial do percepcionalidade do autismo, e pode ser que esse indivíduo fique hiperativado, então, às vezes, por exemplo, quando a gente está na rua, a Dani, ela fala assim, vamos pro banheiro. Quando a gente está no shopping, ela fala, vamos pro banheiro pro fraldário, porque eu preciso de um tempo, não dá.
é muita voz, é muita voz, é muita luz, é muitas cores, né? E aí a gente vai pro banheiro, pro fraldário, amamentar o Miguel e ela consegue voltar ao normal. Eu também tinha isso numas épocas que eu estava mais estressado, mas era justamente, eu sentia que o meu pensamento fugia mais fácil quando tinha tem a ver mais com distração, né? Então parece que a pessoa com altas habilidades, superdotação, parece que começa a ativar quase que um funcionamento meio TDAH nela, quando ela está dentro de uma situação assim que fica roubando a atenção dela. Já o indivíduo com dupla excepcionalidade do autismo, com a superdotação, ele pode ficar justamente sobrecarregado emocionalmente e sensorialmente falando, sobrecarregado, né? Então tem essa questão do desligamento da sensibilidade também, que é uma hiporreatividade. Então pode ser que você pegue esse indivíduo com o transtorno do espectro autista mais superdotação, às vezes meio embotado dentro de uma situação dessas onde tem sobrecarga sensorial. Então você pode ver, por exemplo, esse indivíduo ele pode entrar numa roda de conversa e ficar ali extremamente parado, solitário, quieto e olhando para um ponto fixo, porque ativou um comportamento quase meio catatônico nele naquele momento ali. Ele ficou embotado emocionalmente, como a gente chama, né? Sobrecarregou tanto que meio que desliga. E aí o cérebro, sei lá o que acontece, mas a pessoa fica hipoativa, né? A atividade baixa. Então tem essa questão também da reciprocidade. Então existem algumas pesquisas que relacionam o transtorno de espectro autista com um funcionamento ruim da teoria da mente, né, da capacidade de teoria da mente. Essa teoria da mente seria uma capacidade que se desenvolve por volta dos 4, 5 anos de idade. Então, quando você começa a perceber os estados emocionais do outro e os estados intencionais do outro. Tem algumas pesquisas que você pode fazer, onde você consegue colocar, por exemplo, eu lembro de uma pesquisa em que mostravam para os adolescentes como se fosse uma estante e uma bolinha dentro da estante, uma bolinha na estante, em algum dos buracos da bolinha, só que o buraco da bolinha estava por trás, na visão de quem estava aqui enxergando. E os adolescentes, né, por não ter a questão da área do cérebro da empatia tão desenvolvida, eles falavam que a bolinha estava do lado direito, né, digamos assim. A bolinha estava aqui, do lado direito, para quem estava olhando de trás, só que para quem estava olhando de frente, a bolinha estava do outro lado. Só que eles não conseguiam simular a perspectiva do outro, né? A teoria da mente é quando uma criança faz isso, ela simula, meu pai não vai poder me dar aquele skate, então não vou pedir. O superdotado ou a criança com altas habilidades vai ter mais isso. A criança com transtorno de espectro autista, né, tanto leve quanto moderado, ela vai ter uma dificuldade maior nisso. E vai ter essa dificuldade devido segundo algumas pesquisas, devido à má formação desses neurônios espelho, né, entre outras áreas do cérebro, que tem um funcionamento diferente do esperado. Essa área que é responsável por isso, por simular as intenções do outro. Então vai ter atraso de linguagem, vai ter esses comportamentos repetitivos, vai ter essa rigidez comportamental, vai ter essa rigidez de pensamento, às vezes rigidez de cognição, né? Então pode ser um adulto que faz sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. E a tendência é que o transtorno de espectro autista ele vai melhorando um pouco com a idade. Então, as pessoas, quando elas são adultas, elas geralmente vão encontrando estratégias para fazer aquilo que elas não conseguiriam fazer antes, quando elas eram crianças. Então, esse seria o transtorno do espectro autista, né? Esses prejuízos na comunicação, esses prejuízos na reciprocidade, esses comportamentos repetitivos, né? Esses primeiros anos de vida aí,
com esse atraso, ou esse platô, ou essa regressão de desenvolvimento, e essas questões relacionadas à linguagem, à reciprocidade e a questão da teoria da mente e a questão dos gestos, do não verbal, da comunicação e da interação social não verbal. Então, esses seriam os traços, né? Se você quiser pegar o diagnóstico, você pode ler no DSM, né, que é o Manual dos Diagnósticos de Transtornos Mentais, você tem ali os critérios. Eu não vou abordar isso agora porque não é o foco dessa aula. Mas esse é mais ou menos o perfil, né, comportamental, cognitivo, neural, emocional de um indivíduo com o TEA. E aí, superdotação e TEA, quais são as características, né? Você pode ter um mascaramento da superdotação por conta dessa dificuldade de comunicação. Então, você tem uma inteligência, você tem uma inteligência alta e você tem a dificuldade de comunicar ou de entender o que está acontecendo. Então, assim, como o ser humano é um ser social e precisa dos outros sempre, para tudo, né? Então, você tem qualquer ideia, você precisa de pessoas para implementar essa ideia. Enfim, você quer sair de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, você não consegue fazer isso sozinho, precisa de um motorista de ônibus. Então, você tem que se comunicar para quase tudo. Então, muitas vezes, o mascaramento vai ocorrer dos dois lados. Tanto o espectro autista vai ser mascarado pela inteligência, então a inteligência do indivíduo vai fazer com que ele consiga de forma cognitiva e racional, né, meio que de forma até às vezes lógica, encontrar respostas para aquilo que é mais intuitivo e mais emocional, né? Essa coisa da empatia, né, do emotivo é uma coisa mais emocionalmente quente, digamos assim. Então é uma coisa mais rápida, mais intuitiva, mais mais intuitiva. E aí o indivíduo que tem a superdotação, como o TA, ele vai às vezes encontrar como se fossem estratégias racionais ou estratégias, como se fossem algoritmos, né? Algoritmo. O que é algoritmo na programação ali na questão da informática? É um se então, né? Se acontece isso, então aquilo. Enquanto que o superdotado vai aprendendo de forma intuitiva e nas entrelinhas vai captando quase que um conhecimento implícito que ele não conseguiria declarar esse conhecimento, quase que um conhecimento que ele não conseguiria falar sobre, né? Como que você faz isso? Não sei. Como que você entende isso? Como que você sabe disso? Não sei. É um conhecimento intuitivo, é implícito, né? O indivíduo com dupla excepcionalidade pode mascarar o seu autismo ou os seus graus de autismo, seja lá qual for o grau que ele tenha, por conta dessa racionalização e dessa intelectualização desses processos que são mais emocionais, intuitivos e mais do lado da empatia. Então ele pode encontrar algoritmos sociais, digamos assim. Ele pode olhar para os grupos, entender como os grupos funcionam, e aí ele pode entender como que ele tem que interagir. Então, é um indivíduo que realmente ele não tem habilidades sociais. Ele desenvolve essas habilidades sociais através da inteligência dele, né, do alto QI, do poder de processamento de informação que ele tem. Então, ele pode encontrar soluções matemáticas para problemas relacionais, digamos assim, né? O outro cenário também é possível. Também é possível que, se a gente vê que a inteligência faz com que o autismo seja apagado, né, e com que ele fique meio opaco, então, da mesma forma, os problemas do espectro autista, né, da comunicação, da verbalização, podem mascarar a inteligência, né? Podem fazer com que a inteligência fique opaca, digamos assim, né? Ela está ali, mas não está tão visível. Então você pode ter um aluno ou um filho que é muito inteligente, mas essa inteligência ela não consegue ser mostrada. Você não consegue ver essa inteligência dessa pessoa. Ela não consegue utilizar essa inteligência na relação de você com ela ou dela com o mundo. Então vai ser uma inteligência que permanece obscura, escondida. Ela está ali,
mas ela está escondida. E às vezes você vai ter uma inteligência que não desenvolve o indivíduo, né? Pensa que a inteligência seria o carro-chefe que puxa e traz novas situações, novos desafios, traz uma série de questões para que esse indivíduo se desenvolva. A inteligência seria o carro-chefe, digamos assim, né? O indivíduo mais inteligente se desenvolve mais rápido porque ele vai se colocar em mais situações, uma riqueza de informações e sensorial e motora, uma riqueza de relações muito maior, uma riqueza de exemplos maior para entender as conexões entre as coisas. E aí, imagina se você tem uma dificuldade de comunicação, né? Uma dificuldade de relação. Você pode não desenvolver tanto essa inteligência ou não trazer ela tanto para fora. Então, às vezes, você pode pegar um indivíduo que tem alguns traços de autismo e que ele pode dizer que ele desenvolveu a inteligência dele, sei lá, dos 15 anos para frente, dos 30 anos para frente, dos 50 anos para frente, dos 22 anos para frente, parece que eu fiquei muito mais inteligente. Por quê? Porque, às vezes, naquela época, por algum motivo, aquele indivíduo parece que aprendeu a se relacionar. Parece que ele aprendeu esses algoritmos, né, de decodificar como as pessoas funcionam. E aí parece que ele, deu um salto de desenvolvimento naquela época. Porque ele entendeu aquilo e isso permitiu com que ele se relacionasse. E essa relação permitiu com que a inteligência dele começasse a ser mais aproveitada, né? Então, é uma hipótese aí que a gente tem que considerar, né? A inteligência ser apagada no sentido de não ser mostrada tanto por conta das dificuldades de relação e de comunicação, de reciprocidade, ou por conta dos problemas, por exemplo, como as repetições ou as estereotipias, né? Os comportamentos de hipersensibilidade. Então, o indivíduo, ele, na sala de aula, não consegue prestar atenção e usar a inteligência dele porque está todo mundo falando o tempo inteiro. Então, a escola passa a ser um inferno, né? Porque você não consegue prestar atenção num pensamento, sendo que tem um monte de gente gritando dentro da tua cabeça, né? O indivíduo superdotado, que não tem diagnóstico de TDAH junto ou diagnóstico de transtorno de espectro autista junto, ele pode ficar absorto nos pensamentos, ele pode ficar um pouco desatento, mas às vezes ele não está nem notando se as pessoas estão falando ou não lá fora. Então ele consegue entrar dentro do mundo dele, tem uma DMN ali superativada, uma rede de modo padrão superativada, que é responsável pela divagação, né? Inclusive essa DMN tem muito a ver com entender os estados emocionais do outro, né? Então o superdotado tem essa rede mais ativa. E ele pode ficar ali viajando no mundo dele, pode criar todo um mundo imaginário, né? Pode ter uma sobreexcitabilidade imaginativa, pode criar um mundo imaginário e pode pensar que a sala toda estava quieta no tempo em que ele estava ali viajando dentro daquele pensamento dele. Mas, na verdade, estava todo mundo gritando. Um indivíduo com o transtorno do espectro autista não vai conseguir fazer isso, ele não vai conseguir prestar atenção. Então, ele não vai conseguir aprender nesse momento aí. Então, essa sobrecarga emocional, essa sobreexcitabilidade, digamos assim, essa hipersensibilidade sensorial, né, de som e luz, pode atrapalhar o desenvolvimento também dele e atrasar, né, o desenvolvimento dele. Então, algumas diferenças, assim, se a gente fosse pegar e colocar superdotação de altas habilidades aqui desse lado e a gente colocasse aqui dupla excepcionalidade com o TEA, né, o transtorno de espectro autista mais a alta habilidade de superdotação. Como é que seriam algumas questões, né? Por exemplo, a leitura social. O superdotado tem uma leitura social muito rápida. Ele lê as pessoas de forma intuitiva. Muitas vezes ele sabe o que as pessoas vão falar antes que elas falem, porque ele já leu o padrão da pessoa. Ele já entendeu como ela funciona meio que de forma intuitiva. Então, da mesma forma que as crianças começam a intuir ali que se ela jogar um negócio no chão, aquilo cai, a pessoa com altas habilidades de superdotação começa a pensar no final da conversa, quando a conversa começa, porque ela intuiu já onde é que aquela conversa vai, só pelo tom. O tom de voz já diz onde é que a conversa vai, né? Então, isso é uma coisa que do outro lado tem uma dificuldade. Então, a dificuldade com sarcasmo, a dificuldade com ironia, a dificuldade com todo esse tipo de comunicação
de tom de voz, de gesto não verbal, né, da pessoa com autismo ou com dupla excepcionalidade, que seria o autismo mais a superdotação. Então eu tenho dificuldade em entender como você falou, parecia que você estava falando sério, mas a pessoa estava sendo irônica ou estava fazendo uma brincadeira. Então, desse lado você tem uma capacidade de leitura muito rápida social. Desse lado você tem uma capacidade de leitura social prejudicada. E desse lado aqui você vai ter, né, no TIA mais a HSD, você vai ter uma aprendizagem dessas questões aí que teriam que ser intuitivas de uma forma muito racional, muito, né, quase que matemática. Com relação aos relacionamentos, né, ambos vão ter dificuldades de relacionamentos. O superdotado ou a pessoa com altas habilidades vai ter dificuldade de se relacionar por conta de encontrar amizades que compartilham os mesmos interesses, né? Vai ter dificuldade de se relacionar porque as pessoas não entendem o que ele está pensando, não entendem a profundidade daquilo que ele pensou, não entendem o ponto onde ele quer chegar, ou não se interessam pelo que ele está falando, de fato. Já no outro lado, né, na dupla excepcionalidade com o autismo, a gente teria uma dificuldade de realmente entender, né, o relacionamento. Você tem uma pessoa que está ali solicitando alguma coisa emocionalmente e você não entende o porquê que ela está solicitando aquilo. Eu já atendi um casal, por exemplo, que o marido ele tinha um autismo de um grau considerável e a mulher tinha que praticamente desenhar o que ela estava querendo para ele. Ela tinha que praticamente desenhar o que ela precisava, né? Tudo bem que isso acontece um pouco com todos os homens, né? Mas os indivíduos com superdotação não têm tanto isso. Eles conseguem perceber as coisas com mais facilidade, captar as coisas no ar com mais facilidade. Eles não precisam que você seja literal e concreto para que eles entendam o que está sendo feito e o que está sendo dito e o que está sendo intencionalizado, né? Então, com relação aos relacionamentos, o indivíduo com superdotação entende rápido, saca tudo rápido, pega tudo no ar, nas entrelinhas e conecta as coisas. E tem dificuldade de se conectar com os outros por causa dos interesses e por causa da profundidade, da sua alta inteligência, da sua alta capacidade e da raridade que é você ter uma alta inteligência, né? Então, a dificuldade é de encontrar pessoas semelhantes, digamos assim. E, do outro lado, na dupla excepcionalidade, a dificuldade realmente é de habitar o mesmo mundo que o outro está. A dificuldade realmente de entender o que o outro estaria pensando, ou poderia pensar, ou deveria estar pensando naquele momento. Com relação à reciprocidade, né, esse comportamento tão central no ser humano que é a troca. Dentro da superdotação, você tem muitas vezes indivíduos que têm muita preocupação, são muito empáticos. Então, a gente tem aquela questão do fascículo uncinado direito, por exemplo, que é maior, né, que é um funcionamento empático maior. A gente tem uma preocupação com o outro muito grande, né? Na superdotação, nas altas habilidades, você tem uma preocupação com o mundo, você tem um indivíduo que pensa que pode e que quer salvar todo mundo, né, de todos os problemas. Então, quando criança, por exemplo, são crianças que vão se engajar de forma intelectual ou imaginativa em querer resolver esses problemas, né? Problema da energia, o problema da fome, o problema não sei do que. E então são indivíduos que vão ter muitas vezes esse intuito de fazer essa resolução desses problemas. Já do outro lado, você tem uma dificuldade em entrar nesse estado de reciprocidade. Então, dentro da dupla excepcionalidade com o autismo e superdotação, o indivíduo tem dificuldade de conseguir entender, a pessoa me deu um presente, então isso é importante para ela, então no dia que for aniversário dela tem que fazer isso também, porque isso não é importante só para essa pessoa, mas também é uma coisa importante para todos os seres humanos, né? Então, é uma dificuldade com relação à reciprocidade, no sentido de que é direcionada ao indivíduo que você está se relacionando, mas também direcionado a entender por que as pessoas precisam disso, né? Abraço. Por que as pessoas precisam de abraço? Por que as pessoas gostam de abraço? Faz muito sentido para mim isso, tá? Então, o indivíduo mais no espectro autista vai falar esse tipo de coisa. Ele vai falar com você, ele não vai conseguir te olhar tanto,
né? Ele vai ter um distanciamento muito maior, afetivo, emocional. Então, vai ter a dificuldade de entender justamente o que você está querendo e solicitando. Pensamento e a cognição, né, o funcionamento do indivíduo com dupla excepcionalidade do autismo tende a ser mais concreto, então são pessoas que solicitam literalidade, né? Então, voltando ao exemplo da Dani, a Dani ela não fez ainda a testagem neuropsicológica, a gente só fez esses testes que são escalas, né? Essas escalas que você aplica, que você encontra na internet. E aí as pontuações que deram para o autismo leve são bastante consideráveis. Então por isso que eu estou trazendo o exemplo dela. Ela sempre me fala isso, ela fala, a gente chega numa conversa, mas para mim a conversa existe alguma coisa que eu não sei o que está acontecendo e a gente vai conversando até que surge o problema e daí a gente pensa na solução. Para mim funciona dessa forma. E para ela funciona muito mais como se fosse assim, a gente ficou 3 horas falando e você poderia ter chegado e trazido esse ponto. Então, a solicitação dela é justamente essa solicitação de que a coisa seja concreta, de que eu seja literal, né? De que eu fale de uma forma muito palpável, digamos assim, né? Então, são indivíduos que têm dificuldade de fazer esse tipo de abstração e de te acompanhar nesse tipo de abstração. Então, para você se comunicar com ele, você precisa colocar as coisas mais no concreto. Você precisa trazer as coisas mais para o mundo concreto, né? A não ser que seja uma pessoa com um autismo de uma alta funcionalidade muito grande. Aí ele vai ter uma capacidade abstrativa também muito forte. Aí vai ser extremamente difícil de você identificar que se trata de um caso de dupla excepcionalidade de autismo com superdotação, se for assim um indivíduo com uma inteligência muito alta, sabe, com QI muito alto. A questão da rotina, né? A rotina para o indivíduo com dupla excepcionalidade é a salvação, né? Então as coisas têm que estar sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, né? Então ele tem que estar naquele lugar, naquele horário. As coisas dele, ninguém pode mexer nas coisas dele, tem que estar tudo organizadinho, metódico, né? Uma coisa mais assim. A pessoa com superdotação, ela costuma ter um pouco mais de dificuldade com a rotina. Então, o hiperfoco dela faz com que ela perca muitas vezes prazos e se perca nessa questão de rotina e hábito. Então, seria muito bom que o indivíduo com altas habilidades, superdotação, conseguisse trabalhar rotinas, conseguisse trabalhar sistemas, porque justamente a baixa inibição latente que ele tem seria uma questão que poderia ser minimizada, o efeito negativo dela poderia ser minimizado se esse indivíduo tivesse algum sistema de organização pessoal ou de planejamento pessoal. Mas muitas vezes ele não tem, não consegue fazer e testa todos e nenhum funciona. Então, o indivíduo com superdotação, ele deveria ser mais amigo da rotina, mas ele costuma ser um pouco inimigo dela. Ele costuma gostar muito de novidade. Então, o que costuma acalmar o estresse e a ansiedade desse indivíduo justamente é o contrário da rotina, é a novidade, é a coisa diferente. O indivíduo com dupla excepcionalidade e com autismo, ele tende a ficar procurando a rotina e a previsibilidade porque isso o acalma, isso deixa o estresse dele sobre algum tipo de... Isso deixa o estresse dele e a ansiedade menor. Os interesses, né? Enquanto que o superdotado tem um interesse geral por quase tudo, né? Quase que um amor pelo conhecimento de uma forma global e quase que uma paixão por tudo. Quando eu penso que eu posso ser bom e quando eu vejo a lógica das coisas, eu gosto de qualquer coisa. E a fala do indivíduo com dupla excepcionalidade e traços de autismo vai ser mais assim: eu gosto de qualquer coisa desde que seja sobre a Segunda História Mundial ou desde que seja sobre automobilismo, sei lá, ou eu sou fissurado por música clássica e aí sei de tudo sobre isso, né? Então tem que ter cuidado também para você não confundir uma pessoa com alta habilidade, um superdotado,
que encontrou, digamos assim, um caminho na vida, uma coisa que ele gosta muito e que entrou numa configuração de ambiente e motivacional que dá muito resultado para ele, né? Por exemplo, tem um indivíduo que eu atendi que era muito inteligente, um superdotado, que não tem nenhum traço de autismo, mas que é muito ligado na questão da inteligência artificial. Estuda muito isso e sabe muito sobre isso. Mas se você perguntar para ele, e eu perguntei, né, se ele for assistir documentários ou comprar livros ou coisa do tipo, ele também se interessou por psicologia uma época, ele também se interessou por neurociência, ele também já se interessou por biologia, ele também já se interessou por N coisas. Já a pessoa que tem esses traços do autismo, ela realmente, ela quase que só se interessa por aquilo. É um interesse muito profundo e é restrito. É profundo e restrito num tema só. Então, eu só quero saber de história mundial da Segunda Guerra. Não é nem da primeira, nem da possibilidade de uma terceira, é só da segunda mesmo. Então, são interesses muito profundos. Esse meu amigo que tem traços de autismo, segundo ele, né? Não sei se ele já fez algum tipo de testagem, mas o filho dele apresentou traços de autismo leve. Eu lembro quando a gente era criança, ele era extremamente obcecado por tudo que envolvia a temática do Guerra nas Estrelas, do Star Wars, e por tudo que envolvia dinossauros. Ele sabia todos os nomes de todas as espécies, de todos os dinossauros que existiam, né? Os que voavam, os que não voavam, os que tinham couraça de tal tipo e os que não tinham, as garras de tal tamanho, as garras... Ele conseguia classificar, né? Se você falasse para ele, classifica aí os dinossauros mais grandes, ele ia te falar os mais grandes, classifica os que voam, os que voam são esses, os que são carnívoros, os que são onívoros. Então ele tinha um interesse muito profundo nisso. E a mesma coisa as naves ou os personagens do Guerra nas Estrelas. Ele sabia os modelos, ele sabia a, a quantidade de potência do tiro daquela nave, o quanto que ela voava, sei lá o que. Então era um interesse muito intenso e muito profundo que ele tinha nesses dois assuntos. A pessoa com dupla excepcionalidade, com traço de autismo, às vezes vai ter problemas de coordenação, falta de coordenação. Então, às vezes a pessoa vai ter uma dificuldade em desenvolver isso, vai desenvolver tardiamente ou vai ser uma pessoa um pouco descoordenada motoramente, né? O autismo também, e o superdotado em geral não vai ter isso. Em geral ele vai ter esse desenvolvimento motor mais cedo, mais precoce, esse desenvolvimento verbal mais cedo e mais precoce. Então, geralmente são crianças que aprendem a falar mais cedo, que aprendem a andar mais cedo também. Então, tem essa diferença. Com relação às atividades neurais, o superdotado tem aquela hiperconexão, né? Então, a massa branca tem o metrô que conecta mais áreas do cérebro e a criança ou adulto com traços de autismo tem uma assincronia de algumas áreas, né? Então, essa assincronia ou desincronia, como você quer chamar, pode ser muito responsável por ter esses comportamentos repetitivos, né? Então, a ansiedade aumenta muito e a pessoa faz esses comportamentos para diminuir a ansiedade. Então, ela tem, segundo esses estudos aqui, uma desincronia de algumas áreas do cérebro. Então, algumas áreas do cérebro que deveriam ter uma conexão de uma intensidade X, tem uma conexão de intensidade menos X. Em vez de ter uma intensidade 2x, tem uma intensidade X, por exemplo. Então, com relação às emoções, o superdotado em geral vai ter um controle emocional maior, um entendimento maior das próprias emoções e uma projeção maior das emoções dos outros. Então, vão ser indivíduos que vão entender as suas emoções mais rápido, eles têm um potencial de autoconhecimento muito grande. É muito interessante de atender um superdotado, porque eles sabem muito sobre eles. Então, são indivíduos que geralmente eu atendo 2 vezes. Não que a gente resolve o problema, mas é que a terapia, às vezes, para o superdotado, é como se fosse um momento de consultoria, onde você chega e apresenta o teu negócio para o consultor e ele aponta uma visão de fora que você não consegue ver. Muitas vezes a terapia para o superdotado é isso. Ele quer fazer uma sessão ou 2
porque ele sabe muita coisa sobre ele, ele fala com muita propriedade sobre tudo o que acontece com ele, dentro da perspectiva dele para fora e dentro da perspectiva de fora para dentro. Ele sabe, por exemplo, como as pessoas o veem, como as pessoas o tratam, ele sabe como as pessoas esperam que ele seja, ele sabe sobre as expectativas das pessoas sobre ele sabe sobre as expectativas dele sobre os outros. Então ele tem esse entendimento das relações e desse campo relacional e emocional muito intenso e muito forte. Então ele fala muito bem sobre ele. Ele tem um domínio muito grande dos próprios processos emocionais e das próprias vivências, né? Tem um domínio muito forte das próprias memórias. E quando você pega um indivíduo com traços autistas, você tem uma dificuldade de coletar informações. Você tem uma dificuldade de coletar memórias autobiográficas, né? Você tem uma dificuldade de coletar informações de autoconhecimento. Então, em geral, são pessoas que falam pouco sobre elas próprias e têm uma dificuldade um pouco nesse sentido de autopercepção. Então, assim, se você pegar superdotado e perguntar como que ele é e perguntar para os amigos dele como que ele é, vai bater muito, digamos assim. A forma como ele se vê e a forma como os outros o veem vai bater muito, ou vai chegar muito próximo. E o indivíduo com os traços autistas, muitas vezes, ele vai ter um distanciamento maior. A percepção dele de quem ele é e a percepção dos outros de quem ele é vai ter um distanciamento um pouco maior, porque ele tem essa dificuldade de percepção, né, dos próprios processos emocionais. Então, essas foram algumas considerações aí sobre essas 3 condições. E a gente pode complementar essa aula se for necessário. Peça aí se você tem dúvida o que você gostaria de saber, né? Eu gosto também de ouvir teu feedback sobre como foi a aula, se você se identificou alguém, né, com esses traços. E lembrando sempre que essas aulas aqui têm um tom de informação, né, de trazer para você elementos mínimos para você entender bases, né, de comportamento, de emocionalidade. Então, não faça um autodiagnóstico só com base nas nossas aulas. Se você identificou alguma dessas coisas aqui, é importante que você vá além e faça algum processo de identificação, né? Talvez uma testagem, talvez uma consulta com pessoas que são mais dessa área da neuropsicologia, que são mais especializadas em, né, caçar esses comportamentos e conseguir ter esse olhar mais clínico e da anamnese, da história de vida do paciente ou de testagem psicométrica mesmo, para conseguir justamente aferir. Mas estão aí alguns elementos interessantes. Eu creio que eu consegui passar alguma coisa aqui que dá para fazer um pouco de um perfil, né? Você consegue enxergar agora um perfil triplo, né? Um indivíduo com autismo, um indivíduo com superdotação e um indivíduo com os dois, né? E você vê como a gente trabalhou lá no TDAH com superdotação, você vê que o indivíduo com superdotação e autismo tem algumas questões que são muito semelhantes com vários outros quadros, várias outras características, né? Então você pode olhar e vai dizer assim, é um superdotado com toque. E aí não, é uma pessoa que tem dupla excepcionalidade com um grau leve de autismo, por exemplo, né? Você pode olhar e dizer, é um superdotado com problemas muito grandes de inabilidade social. E muitas vezes não é. Muitas vezes é um transtorno de neurodesenvolvimento de espectro autista junto com uma alta funcionalidade intelectual. Então é difícil fazer esse tipo de diferenciação. Quando a gente vai fazer uma aula dessas, todas essas aulas que eu estou fazendo para vocês aqui são aulas perigosas, digamos assim. São aulas que não é qualquer profissional que se colocaria à disposição de fazer essas aulas, porque praticamente tudo que eu falo pode ser contestado por qualquer outra coisa, porque você começa a entrar nesses estudos, você começa a achar, nossa, não vou conseguir fazer aula, porque tudo parece com tudo, como é que eu vou diferenciar as coisas, né? Mas, em geral, se fosse fazer um resumo, eu diria, foca nessa questão da reciprocidade, foca nessa questão da leitura, né? Foca nessa questão da leitura verbal, social, foca nessa questão do interesse, que
de um lado é muito disperso e de outro lado é muito restrito, né? Foca nessa coisa da rotina, como a rotina é diferente, como a rotina é estressante às vezes para o superdotado e como a rotina às vezes acalma a pessoa com dupla excepcionalidade, com autismo, né? Foca nessas questões. Se você conseguir olhar para essas questões, eu diria que você tem nessas questões aí que eu elenquei a massa mais crítica de diferença entre as duas condições. Então foi isso que eu quis trazer assim, porque se eu for trazer todos os aspectos clínicos ou diagnósticos, né, disso, vai ficar uma coisa que não vai ficar muito prática para vocês aqui, que aqui tem neuropsicólogos vendo o curso, tem psicólogos, tem pais, tem pessoas que são pessoas que se identificaram com as questões de autossabilidade e superdotação. Então eu quero fazer uma aula que sirva para todo mundo e que não seja uma aula tão maçante. E se você for psicólogo, por exemplo, e quiser aprofundar mais, daí você pode fazer a tua pergunta, ou se você for pai e tiver mais alguma necessidade de aprofundar, você pode perguntar e na pergunta daí eu consigo atender um pouquinho melhor. Beleza, pessoal? Coloca, por favor, o teu feedback sobre as aulas nos comentários ou manda um e-mail lá para o antinatural.com, o antinatural@gmail.com. Coloca lá o teu depoimento, o teu relato de como que está sendo essa experiência, ou lá no Instagram, né? Me chama no Instagram, no DM lá, e coloca um feedback sobre as aulas, coloca um relato de como que está sendo a experiência das aulas para você. Vou ficar muito feliz se você fizer isso, muito agradecido, porque isso ajuda a gente a disseminar esse conhecimento. Quando você faz um relato desses, isso é uma peça muito importante para mim mostrar para as outras pessoas o quanto é importante esse tipo de conhecimento ser disponibilizado e ser propagado, né? Então, para nós é importante e também emocionalmente para mim é importante, porque eu estou sempre achando que a aula está ruim, inclusive hoje, inclusive nessa. Então, me fale aí se a aula não está ruim e a gente vai continuar na próxima com algum outro tema aí que surgir. Coloque a tua pergunta também e a gente se vê no próximo conteúdo. Grande abraço.